a razão de tudo. Esse é o dia 7 do estudo Uma Vida com Propósito, baseado no estudo do livro do pastor Rick Warren, Uma Vida com Propósito. Eu sou o pastor Ricardo, da Igreja Batista Independente Filadélfia de Santa Cruz, e nós estamos estudando junto esse livro, tá bom? Se você tiver o livro na versão impressa, em PDF, leia, porque eu vou fazer apenas um resumo, tá bom? Bom, em Romanos capítulo 8, verso 36, diz que todas as coisas vêm única e exclusivamente de Deus. Tudo vive por seu poder e tudo é para a sua glória. A Ele seja a glória para todo sempre. Então, o papel do universo é demonstrar a glória de Deus. Todas as coisas, as estrelas, o céu, a terra, o mar, os animais, eu e você, estamos aqui para demonstrar a glória de Deus. Quanto mais estudamos sobre a perfeição das leis que Deus colocou aqui, a sintonia fina do universo, de como Deus mesmo colocou a Terra neste local do universo, para que ele ficasse neste local, e se ele fosse mais perto da Terra, mais perto do Sol ou mais longe do Sol, não permitiria a vida. Até a inclinação da Terra, o campo magnético da Terra, camada de ozônio, a proporção dos gases na natureza, na atmosfera, a proporção dos gases, por exemplo, o oxigênio, a proporção dele na atmosfera, as propriedades físico-químicas da água, enfim, todas as coisas foram criadas com o propósito de demonstrar a glória de Deus. E quanto mais a ciência estuda, mais ela chega na perfeição, mais ela chega num design inteligente, ou seja, um desenhista, um projetista, alguém que realmente fez isso aqui, planejou. Nada aqui é por acaso. Inclusive você e eu somos seres importantíssimos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Se você olhar a organização do seu corpo, você é organizado em sistemas, em órgãos, em tecidos, você tem um DNA, um código genético que lá fala, determina toda, como um maestro em uma orquestra, e determina tudo que vai acontecer no seu corpo, como funciona o sistema imunológico, o seu cérebro, as conexões, as memórias, enfim, você expressa também a glória de Deus pela sua criação. E tudo isso não foi por acaso. Então nós refletimos a glória de Deus quando nós estamos adorando a Deus. Bom, então nós vamos entrar um pouco mais nesse assunto. A palavra diz em Salmos 19:1 que os céus declaram a glória de Deus. Então, mesmo sem pregar a Bíblia, você naturalmente, pensando, vendo a grandeza dos céus, vendo o movimento das estrelas, você já contempla a glória de Deus. Por saber o quanto você é pequeno diante de tudo isso, de toda essa grandeza, muitas vezes a glória de Deus foi descrita na Bíblia. E as pessoas, os profetas, enfim, que viram a glória de Deus, a descreveram como um fogo, uma nuvem, um trovão, uma fumaça, uma luz resplandecente. Deus revelou sua glória ao povo de Israel no deserto, muitas vezes, através de uma nuvem de fogo, durante o dia, através de uma nuvem de fogo durante o dia e uma nuvem de fogo durante a noite, e uma nuvem durante o dia para cobrir eles do sol. Deus se revelou ali no tabernáculo, quando ele se manifestava a sua glória ali, no Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança. Deus manifestou a sua glória em Jesus, quando seu rosto resplandeceu, suas roupas ficaram resplandecidas, ali quando ele estava no Monte da Transfiguração, com Pedro, Tiago e João. E, é claro, Deus vai demonstrar a sua glória quando nós todos nos unirmos a Ele. A palavra diz que a cidade santa, a cidade celestial que Ele preparou para nós, as moradas no céu que Ele preparou para nós, na Nova Jerusalém, a palavra diz que a cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina. É claro, se Ele criou o sol, a lua, as estrelas, o universo, é claro que ele é muito mais poderoso do que todas as coisas que a gente vê.
Então a gente não pode reduzir a glória de Deus a coisas humanas, a imagens, a criaturas, a criações, que é isso que muitas vezes o ser humano faz, as religiões fazem. Nós não podemos reduzir Deus a uma pessoa, uma simples criatura, porque Deus é muito mais do que isso, muito mais poderoso do que isso. Bom, hoje a glória de Deus é conhecida e se manifesta através da natureza, através das forças da natureza, onde a gente vê o poder de Deus, da criação de Deus. Mas a glória de Deus também é manifestada através da vida de Jesus Cristo. Quando Jesus veio à Terra, a palavra diz em João capítulo 1, verso 14, que a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, uma glória cheia de graça e verdade. Então, através da vida de Jesus, a glória de Deus se manifestou aos homens, através das suas palavras, suas atitudes, através da sua vida, através da sua abnegação, através da sua oferta em vida, em se oferecer na cruz do Calvário, né? Apocalipse capítulo 4, verso 11 vai dizer: Tu és digno, ó Senhor e nosso Deus, de receber a glória, a honra, o poder, porque criaste todas as coisas. Então nós somos criaturas dele. Amém? Então todo o pecado do ser humano se resume basicamente na incapacidade da gente render glória a Deus, ou seja, em amar qualquer coisa acima ou mais do que Deus. Quando a gente faz isso, em amar mais a vida, os prazeres, nossas vontades, objetos, coisas desse mundo, nós então estamos colocando Deus em segundo lugar e nós estamos diminuindo a glória de Deus em nossas vidas. Nós não estamos dando a devida glória a Ele. Bom, aí vem a seguinte pergunta: se Deus é a razão de tudo, como que eu posso glorificá-lo? Como eu posso glorificar a Deus? Como posso exaltar essa glória que Deus tem? Acima de tudo, Deus criou a gente, né, o ser humano, para ser coroa da criação. Nós também glorificamos a Deus pelo fato de estarmos vivos, mas nós temos uma responsabilidade nessa vida. Nós não somos seres irracionais. Nós temos algo para fazer e cumprir aqui. Então, como eu posso glorificar a Deus? Jesus nos dá esse exemplo quando ele diz, em João 17:4, Eu te glorifiquei na terra, fazendo tudo o que mandaste fazer. Então, Deus tinha mandado Jesus para ele cumprir um propósito. Ele ainda vai dizer, Jesus, eu não vim para fazer a minha vontade, mas fazer a vontade daquele que me enviou. Então Jesus tinha uma vontade própria que precisava ser abnegada, que precisava ser então controlada, né? Vamos dizer assim. E ele decidia se ele fazia a sua própria vontade ou a vontade de Deus. Isso então foi uma forma, um desafio para Jesus. Nós vemos que foi um desafio porque Jesus jejuava, Jesus orava, então como homem ele estava sujeito a coisas que homens podiam fazer e realizar. Jesus foi sujeito às mesmas tentações que nós, porém sem pecado. Então ele deu exemplo para nós desse desafio de fazer a vontade de Deus e para isso, para que a carne então não fizesse a sua própria vontade, ele fala, o espírito está pronto, a carne é fraca, então orai, né? Vigiai. Então por isso que ele sempre dava esse recado. E para ele mesmo ele exercia isso. Então Jesus, ele fazia a vontade de Deus e através disso, fazendo a vontade de Deus, ele exaltava o Senhor, ele glorificava a Deus. Então nós damos glória a Deus também ao adorá-lo. Aí vem um conceito de adorar. Muitos lembram logo de cantar, tocar, né, entoar louvores. Mas adorar é muito mais que louvar, cantar e orar a Deus. Adorar é um estilo de vida. Então, a vida é um estilo de vida, né, que compreende em adorar a Deus, amar e oferecer a nós mesmos em cumprimento dos seus propósitos. Quando usamos a nossa vida para a glória de Deus, tudo que fazemos pode se tornar um ato de adoração. Então, o nosso trabalho, nossas atitudes na escola, como nós tratamos as pessoas, como nós nos reagimos às crises, como nós reagimos às provocações,
enfim, nossa vida toda vai ser uma adoração a Deus. Então é importante que você use esse tempo, as oportunidades da sua vida para usar a Deus, para glorificar a Deus, tá bom? Romanos capítulo 6, verso 13 diz assim: usem todo o seu corpo como instrumento para fazer o que é justo para a glória de Deus. Outra forma de glorificar a Deus e damos glórias a Deus é quando nós amamos outros fiéis. Então, quando nós amamos uns aos outros, assim como Cristo nos amou, né? Nós vemos que Deus Deus fez os 10 mandamentos e Jesus, ele fez um resumo dos 10 mandamentos, não que ele suprimiu os 10 mandamentos, mas ele mostrou que em 2 mandamentos você obedece os 10, que é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Quando você ama a Deus acima de todas as coisas, então você vai sempre pensar nas suas atitudes se isso vai agradar ou glorificar a Deus. É difícil? É difícil. Mas você tem que ter consciência disso, porque quando você erra, você sabe, então, olha, isso não agradou a Deus. E aí vem o arrependimento. O conhecimento da palavra de Deus traz para você também o arrependimento, a consciência de que você é pecador e a oportunidade de você pedir perdão pelos seus pecados, e Deus é fiel e justo para perdoar aquele que se arrepende, tá bom? Outra coisa é amar o próximo. Então, amar o próximo é uma coisa que implica em você se colocar no lugar dele, olhar com os olhos dele e ver o que vai prejudicar o seu próximo, o que você não gostaria que fizesse com você. Então você não faça com os outros. Resumindo isso, amar o próximo como a si mesmo. O nosso amor uns pelos outros dá testemunho que já passamos da morte para a vida. 1 João 13, 14 e Romanos 15, 7 diz: aceitem uns aos outros da mesma forma que Cristo nos aceitou. Assim Deus será glorificado. Tá bom? Outra forma de glorificar a Deus é isso. Damos glória a Deus quando nos tornamos como Cristo. Então o que é isso? Quando a gente amolda o nosso caráter pela palavra, pela vida de Cristo, nos tornamos cristãos, que é imitadores de Cristo. Então nós vamos atingir uma maturidade espiritual, ou seja, tomar a forma de pensar, de sentir e de agir como Jesus. O que Jesus faria em meu lugar? Então é isso, glorificar a Deus imitando Jesus Cristo. Não só o ato de imitar, porque isso não vai durar pouco, mas sim receber o Espírito Santo de Deus e deixar que ele amolde seu coração na vida, na sua vida, né? E você possa viver a vida que Cristo viveu aqui na terra. E você está aqui no lugar dele para brilhar também e fazer a glória de Deus se manifestar, tá bom? Então, à medida que o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamos mais e mais semelhantes a ele e refletimos a sua glória ainda mais. 2 Coríntios 3, 18. Tá bom? Bom, a outra parte, então, damos glória a Deus servindo os outros com os nossos dons. Então, Deus concedeu dons a você, né? Deus concedeu habilidades a você. E o que acontece? Muitas pessoas têm dons, né? Muitas pessoas atingem o sucesso por causa desses dons e usam isso para si, para a sua glória, para o seu louvor, né? Para a sua vontade, para o seu orgulho. E isso é errado, porque tudo vem de Deus. A vida, o fôlego, os dons, todas as coisas vêm de Deus. Agora, quando canalizamos isso, toda a energia, tudo que Deus nos deu, todos os dons que Deus nos deu, toda a capacidade que Deus nos deu, para usar isso para glorificar a Deus, para servir as outras pessoas, então estamos glorificando a Deus. Nós vamos ver em Mateus capítulo 25 que as pessoas são julgadas ali pelas coisas que fizeram aos homens. Por exemplo, quando te vimos nu, ou com fome, ou com sede, quando te visitamos, Senhor. Então, quando fizeste a esses meus pequeninos, fizestes a mim. Então, o que você faz às outras pessoas, você está fazendo diretamente a Jesus. Não é interessante isso? Né? Vocês são chamados para ajudar aos outros. Ajudem com toda a força e energia com que Deus nos capacitou. Assim, Deus será glorificado na sua vida. Tá bom? Então, damos glória a Deus também falando dele a outras pessoas.
Então esse é um outro privilégio que nós temos, de agradar a Deus falando dele a outras pessoas, ou seja, evangelizando, missões, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então nós temos que fazer isso. Quando nós não podemos, nós contribuímos, nós enviamos pessoas, nós oramos, mas principalmente no nosso círculo de vivência precisamos falar de Cristo, e assim nós vamos falar da glória de Deus, tá bom? E qual é o objetivo, então, da sua vida? Então, para a gente terminar aqui, ó, viver o restante da sua vida para a glória de Deus exigirá uma mudança de suas prioridades, agenda, relacionamentos. E algumas vezes significará pegar o caminho mais difícil. Então, Jesus tomou um caminho difícil, né? O caminho da cruz não era fácil, né? Tanto que ele orou 3 vezes para que se passasse esse cálice, ou seja, na sua angústia, na sua tristeza. Mas ele fala em João 12, 27 e 28, né? Ele fala, pois foi com esse propósito que eu vim, e para esta hora, Pai, glorifica o teu nome. Então, decisões difíceis precisavam ser tomadas para que o nome de Deus fosse glorificado, né? Então, a mesma situação de Jesus ali no Getsêmani, na tentação, em que ele pensou até em desistir, mas ele falou, se possível, Senhor, passa de mim esse cálice, contudo, seja feita a sua vontade. Então, essa mesma decisão está entre nós, está diante de mim e de você, né? Então, nós precisamos viver para objetivos reais, eternos. Agora, viver para objetivos, conforto e prazer próprio, ou viver o restante da vida para a glória de Deus. São as duas coisas que estão diante de você. Você vai viver para prazeres próprios, você vai viver para essa vida, apenas olhando para essa vida, ou você vai viver para dar glória a Deus. Tá bom? Então, João 12, 25 diz, qualquer um que se apega à sua própria vida está apenas destruindo-a. Mas se você perde sua vida, você a terá para sempre, pois é a vida real e eterna, vida com abundância, né? Então, este é o momento de definir essa questão. Para quem você irá viver? Para você mesmo ou para Deus? Tá bom? E eu quero, então, terminar nessa reflexão, né? Sabendo que tudo é para Ele, nós vamos, então, fazer a seguinte pergunta. Em que parte de minha rotina posso estar mais consciente da glória de Deus? Então, essa é a 7ª lição, que fala do propósito de saber por que eu estou aqui. Eu estou aqui para isso. Eu estou para glorificar a Deus. Então, esses 7 dias, esses 7 capítulos, mostram para nós que nós vivemos para Deus e não para nós mesmos. Então, quando nós perdemos a nossa vida, nós ganhamos. E quando ganhamos nossa vida, nós perdemos. Sim, é estranho, é antagônico, mas é assim que funciona o reino de Deus. A gente tem sempre que lembrar, por exemplo, nas lições anteriores, de que o que nós vemos é aparente e vai passar. Mas o que você fizer para Deus vai permanecer para todo sempre. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Parabéns por ter chegado até aqui e vamos continuar nossos estudos. Deus abençoe sua vida.